E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem com saúde. Estão se cuidando? Estão passando álcool em gel? Estão colocando aquela máscara top? Eu espero que sim. Se sair de casa, use máscara, tá certo? Então vamos para mais uma super dica de geometria, falando ainda dos quadriláteros, ok? Mas só depois da nossa vinheta. Galerinha, então vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente começou na semana passada, né? A gente falou sobre alguns quadriláteros. Falamos do quadrado, falamos do retângulo, tá certo? Também falamos do triângulo, que não é um quadrilátero, né? Até porque os quadriláteros, eles são as figuras geométricas que possuem quatro lados. Então toda figura geométrica que tiver quatro lados, ele é um quadrilátero, ok? Então, por isso que o triângulo não é um quadrilátero, tá ok? Então, aqui exemplo, nós temos o quadrado, que seria um quadrilátero de quatro lados iguais, um retângulo, que seria um quadrilátero com lados paralelos, os lados que são paralelos entre si têm a mesma medida. Nós temos o losango, que é essa figura aqui, que também tem esses lados paralelos. Não necessariamente a mesma medida, mas tem esses lados opostos paralelos. Temos o trapézio, que seria essa figura aqui, tá certo? Que tem a base maior e a base menor, elas são paralelas entre si. E temos também o paralelogramo, né? Que também tem essa base aqui e essa aqui, esse lado, melhor dizendo, e esse lado aqui também são paralelos entre si. Tá certo? Especificamente, hoje nós vamos falar desses dois quadriláteros, tá certo? Do trapézio e do paralelogramo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. O paralelogramo. O paralelogramo, ele é um quadrilátero. Por quê? Porque ele tem quatro lados, né? Vamos pensar no retângulo. Que deu uma caidinha para um lado. Tá certo? Isso seria o paralelogramo, tá? Lembrando que este lado aqui de baixo aqui, ele é paralelo a esse lado aqui de baixo, tá? E no paralelogramo regular, eles têm a mesma medida. Mesma coisa que esse lado inclinado aqui, ele também é paralelo a esse lado inclinado aqui, tá? Que eu chamei de B aqui. E também no paralelogramo regular, eles também têm a mesma medida, né? E como é que nós calculamos a área do paralelogramo? Área do paralelogramo. Bom, a área do paralelogramo, ele é do mesmo jeito que a gente calcula a área do retângulo, por exemplo. É o tamanho da sua base, vai ser no caso aqui a base, nesse caso aqui é o Azinho, vezes a sua altura, que a gente chamou de H, tá certo? A altura que a gente chamou de H. Então é base vezes altura. Tá ok? Olha esse exemplo aqui. Determine a área desse paralelogramo. Ele diz que esse paralelogramo tem essa base igual a 10 e essa altura aqui igual a 6. Então a área é a base vezes a altura, então vai ficar, a área vai ser 10 vezes 6. A área desse paralelogramo é 60. Tá ok? Bem tranquilo. Tá? Então vamos agora para o próximo. Agora vamos falar de outro quadrilátero, o trapézio, tá certo? O trapézio, ele tem essa forma aqui, ok? Ele é uma seção de um triângulo. Como assim, professor? A seção de um triângulo? Por exemplo, se a gente tem um triângulo aqui, ó, e eu fizer um corte nele aqui, por exemplo, e aí eu tirar essa parte de cima, vai me sobrar o trapézio. Observem só, vou tirar aqui, ó, vou tirar essa parte de cima do triângulo onde eu cortei, tá certo? Sobrou o trapézio. O trapézio, então, é um quadrilátero, porque ele tem quatro lados, tá? E ele é uma seção, um pedaço de um triângulo, tá ok? Essa é uma característica importante. Outra característica importante do trapézio é que
essa base maior, que eu chamei de Bzão, ela é sempre paralela à base menor, que eu chamei de Bzinho. Tá ok? Então, como é que a gente calcula a área do trapézio? É a base maior mais a base menor, então Bzão mais Bzinho, vezes a sua altura, que eu chamei de H, sobre 2. Base maior mais base menor, dentro do parêntese, vezes a sua altura, sobre 2. Tá bom? Então vamos resolver aqui esse exemplo aqui para a gente compreender um pouco mais. Determine a área desse trapézio. Aqui nós temos um trapézio, tá? Desenhado um pouco diferente desse aqui, né? Então assim, esse trapézio aqui ele tem uma característica que é importante, coloquei aqui até para a gente poder discutir um pouco. Ele é um trapézio que a gente chama retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Esse símbolo aqui significa que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. E quando isso acontece, esse lado do trapézio é igual à altura, tá certo? Então, fica já essa dica. No trapézio retângulo, esse lado do trapézio aqui já é a altura. Então, agora ficou fácil. A base maior é 12, a base menor é 8, a altura é 10. Então, vai ficar assim, ó. Base maior 12, mais base menor 8, vezes a altura que é 10, sobre 2. 12 mais 8, 20. 20. Deixa eu apagar aqui. Doze mais 8, 20, vezes 10, sobre 2. 20 vezes 10, 200. 200 sobre 2, igual a 100. Então, a área desse trapézio é 100. Galerinha, são exemplos bastante simples, tá certo? Isso é uma revisão. E aí eu vou passar agora, depois que você assistir essa aula, você vai lá na plataforma e vai ter algumas atividades para fazer, tá? Essas atividades que eu estou passando ao longo das semanas são atividades de revisão, tá bom? Vocês estão me retornando, eu vou corrigir, eu vou tirar as dúvidas, mas ainda são atividades de revisão. Eu espero ter ajudado vocês, estou com muita saudade de vocês. O meu desejo mesmo é de estar junto com vocês, presente, tá certo? Mas infelizmente ainda não é possível, né? Quando retornarmos, a gente vai poder matar essa saudade, tá bom? Um grande abraço, um beijo enorme para vocês. Aqui quem fala é Thiago, do Matemática Descomplicada. Beijo e até a próxima.